Olá pessoal, estamos de volta trazendo mais uma vez os principais destaques com relação ao acompanhamento hidrometeorológico e também energético do SIM. Hoje também comentando sobre os desvios de precipitação que tivemos aí ao longo da última semana operativa, também da semana operativa atual e quais os impactos disso, principalmente aí na energia natural afluente, no acompanhamento da carga e também nos intercâmbios de energia pelo país. Bom dia a todos vocês. Bom dia, bora para análise. Então, tradicionalmente, começando a nossa análise aqui diagnóstica de hoje, pelos destaques aí das condições de tempo, a gente puxou também os mapinhas da semana operativa passada, né, principalmente a semana operativa 24 e o comecinho dessa atual 25, só para pontuar aquele episódio de chuva do dia 10 e 11, né, em pleno feriado aí que a gente acabou fazendo nossa análise diagnóstica na semana passada antecipadamente, e depois disso aconteceu uma chuva, né, bastante significativa. Ela vinha sendo prevista, vinha sendo apontada por alguns modelos, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, ou seja, pegando parte da bacia do Uruguai, mas o que aconteceu é que a gente teve um deslocamento dessas instabilidades um pouquinho mais para norte e acabou chovendo bem, como a gente vê aqui no mapa de chuva observada, na região da bacia do Iguaçu. E quando a gente tenta checar, né, a performance dos modelos na hora de estabilizar essas previsões na semana passada, então, por exemplo, vamos voltar lá no dia 9, justamente na terça-feira, antes do feriado, o que estava sendo previsto pelos modelos. A gente tinha, assim, um indicativo forte, principalmente através do Axis e do ICMWF, de uma chuva intensa ao norte do Rio Grande do Sul. Demais modelos, né, GEM, mesmo a nova prévia oficial do ONS, GFS e também a melhor combinação estatística de modelos, acabaram não identificando com boa performance essa chuva que estaria, né, para cair sobre as áreas da região sul no decorrer do período de 10 até o início dessa última semana operativa. E o que aconteceu de fato, né, quando a gente olha para a chuva observada, a gente vê que houve um deslocamento nessa célula de máxima precipitação que estava sendo prevista para o norte gaúcho em direção à região da bacia do Iguaçu, também algumas áreas ali pegou parte, né, do Paranapanema, mas foi uma chuva mais isolada. Então é por isso que a gente teve desvios, né, muito acima da expectativa em algumas áreas ali da bacia do Iguaçu principalmente. Agora, já comentando um pouquinho mais no próximo slide sobre o que está acontecendo neste momento, né? A gente teve ao longo desse início da última semana operativa aquelas instabilidades que passaram pelo sul avançando em direção à costa sudeste, né? Uma frente fria, um giro de alta que joga a umidade contra a costa, só que como é comum da estação de outono e também o inverno que vem por aí já a partir do sábado, a gente não teve uma grande conexão dessa frente fria com a umidade vinda da região norte. Por isso, quando chegou aqui no Brasil Central, houve uma quebra desse padrão e a gente continuou registrando tempo mais seco em grande parte do Brasil Central, entre áreas de Minas, Goiás, Mato Grosso. Então, praticamente toda a bacia do Paraná e áreas mais ao norte e também o centro-oeste do país continuaram com essa condição de tempo estável. Além disso, né, para segurar e fazer com que essas instabilidades não atuassem em grande parte do Brasil Central, a gente tem também ao longo dos últimos dias a atuação de uma alta pressão em níveis médios da atmosfera. Então, uma massa de ar muito seco, né, muito seca, que inibe a formação de nuvens carregadas, está atuando e por isso a gente passou os últimos dias aí com tempo estável no Brasil Central. Passando para o próximo slide, a gente consegue ver então ao longo dessa semana operativa, desde o dia 10 até o dia 18, aliás, o dia atual, o Brasil Central ainda contando com tempo seco e já a fronteira com o Uruguai, né? Então, depois desse episódio de chuva aqui que já está sendo contabilizado do dia 10, 11, voltou a chover, mas a chuva ficou mais restrita à fronteira com o Uruguai. Então, foi nessas áreas, né? Foram essas as áreas que a gente acabou observando o registro de chuva mais significativa no decorrer dessa semana operativa atual. Passando para o próximo slide, a gente viu, né, então, o desvio relacionado à nova PREVC, a oficial do ONS, e aqui o desvio relacionado à previsão da Ampera, a melhor combinação estatística de modelos. A gente vê que mesmo fazendo a combinação desses modelos, pegando a visão de outros modelos que não sejam somente
ETA e GFS, ainda assim houve uma dificuldade para interpretar essa chuva na fronteira com o Uruguai e também nessas áreas da bacia do Iguaçu, né? Como a gente já tinha mostrado antes, na verdade os modelos indicavam alguma instabilidade, indicavam chuva, mas as instabilidades estavam previstas para áreas mais ao sul, ou seja, ali entre o norte gaúcho e parte de Santa Catarina. E agora interpretando, né, os desvios de chuva com relação ao acompanhamento da ENA nos subsistemas. A gente observa que o subsistema sudeste, por exemplo, apesar de não ter registrado nenhuma chuva super expressiva, nenhum acumulado generalizado e tão alto sobre áreas, por exemplo, da bacia do Paraná, algumas instabilidades ali no Paranapanema, nos afluentes de Itaipu, já foram o suficiente para fazer com que o subsistema, pelo menos, né, andasse em linha, não tivesse uma grande taxa de recessão com relação à ENA. Inclusive, a gente vê que ao longo dessa semana operativa atual, os valores de ENA diários, eles estão ligeiramente acima da REV 2, que é a REV atual. A expectativa, logicamente, é de queda até o início do mês de julho, também o mês de agosto, justamente por conta do período seco, mas pelo menos nas últimas semanas a gente está alinhado sem uma grande taxa de recessão aí para o subsistema sudeste. Já no sul do país, né, antes da gente fazer nossa apresentação diagnóstica na semana passada, existia uma expectativa de aumento já, né, a REV 2 já mostrava, a REV 1 já identificava uma subida da ENA, só que o que aconteceu, né? A gente chegou num ponto em que a chuva estourou numa área um pouco mais acima do que estava sendo previsto, o volume também veio acima da expectativa e por isso, como o subsistema sul tem uma resposta extremamente rápida, houve um disparo aí nesse valor de energia natural afluente que chegou quase a alcançar aí os 20 mil megawatts médios na região sul do país. E claro, como responde rápido a subida, também já está caindo, já está quase voltando ali para baixo da linha da MLT e a expectativa é de que a gente feche o mês aí abaixo da MLT, não é mesmo, André? Exatamente, né? O efeito dos primeiros 10 dias do mês, né, abaixo da MLT vai ter que ser contabilizado. A gente está passando por um momento de pico, que é temporário. A ausência de sustentação dessa chuva intensa, né, permite que as afluências entrem no momento de recessão, no sul, que é bem característico e veloz, e que deve se estender ao longo dessa semana e também na próxima semana, se não houver novos eventos de chuva nas bacias de maior interesse para a gente. Outro detalhe que eu achei interessante, né, antes da gente começar a nossa conversa aqui hoje, o André pontuou muito bem que caso não tivéssemos tido recesso na semana passada, né, André, possivelmente o ONS, aí, o operador, teria previsto um pouquinho melhor esse desvio, não é mesmo? A antecipação para terça-feira, né, ela acabou fazendo com que a gente perdesse a possibilidade de acompanhar a alta que aconteceu principalmente do dia 9 para o dia 10, né? Uhum. E isso impediu, inclusive, né, no fechamento da semana passada. Então, a gente vê um grande desvio na RV2 na própria semana da RV2, né? E se a gente tivesse feito o fechamento dessa visão da revisão oficial do ONS na quinta-feira, pelo menos esse desvio ele teria sido minimizado. O desvio da previsão, principalmente o desvio relacionado à metodologia da nova previsão conjunta que o ONS usa, né, e da remoção de viés atrelado a essa metodologia, isso não seria possível remover, né, faz parte do procedimento e o modelo oficial ele tem trabalhado com pesos que reduzem, em média, 50% os volumes originais dos modelos que compõem a previsão conjunta, e isso ainda estaria presente, mas pelo menos esse ponto de partida a gente teria teria ajustado de uma forma melhor. Tá certo. Já, né, no subsistema Nordeste, a gente continuou andando em linha e só um pouquinho abaixo da expectativa na ENA diária, né, com relação às últimas revisões, justamente porque não houve desvios significativos aí na região. Os principais reservatórios ao longo da Bacia do São Francisco não receberam nenhuma instabilidade significativa em acordo, né, com o padrão climatológico durante essa época do ano. A gente tem uma área de alta pressão em níveis médios, principalmente inibindo a formação de nuvens de chuva em praticamente todo o Brasil central e também no centro-norte.
Então, essa condição meteorológica aí acaba dificultando as chuvas que já não são normais, já não são comuns nessa região durante essa época do ano. E é por isso que a gente acabou andando em linha e a expectativa ainda é de queda no decorrer dos próximos períodos, justamente por conta desses padrões climatológicos. Na região norte, né, se a gente consegue também fazer essa mesma analogia, né, a queda nessa época do ano, justamente por conta da redução das instabilidades. E a gente está andando em linha, dentro das expectativas, dentro das revisões, pelo menos até a Rev 2, que vem sendo prevista aí no subsistema, justamente porque as áreas ao sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, todas as áreas ali ao sul da região norte, agora também contam com o predomínio do ar seco. E, aliás, um problema bem comum que começa a aparecer nessa época do ano é o aumento do número de queimadas, de incêndios, né? Isso já vem sendo uma realidade no estado do Tocantins, Mato Grosso, sul do Pará. A gente vê então que a falta de chuva traz tanto essa queda, né, na ENA para a região norte do país, quanto esses problemas aí ambientais que a gente acompanha ao longo dos anos. A expectativa também é continuar em queda, justamente por conta da climatologia. E agora o André conta pra gente um pouquinho desses efeitos também nas taxas de intercâmbio, né? Eu fico bem curiosa, porque volta a chover no sul, então, será que o sul agora tem mais autonomia? Será que ele ainda precisa de energia de outros subsistemas? Aí o André conta isso pra gente, mostrando as taxas de intercâmbio. Você acertou em cheio, Elô. Acho que o principal efeito dessa melhora na situação do sul é a redução na necessidade de importação que ele apresentou ao longo dessa semana, né? Então, essa semana, se a gente pegar do dia 13 ao dia 17, que é o que a gente está acompanhando aqui, a gente está pegando naquele gráfico de ENA o momento do pico das afluências para o início da recessão, né? E a gente vê que o subsistema sul, que na semana passada, que já estava trabalhando com intercâmbios reduzidos, mas na casa de 7 mil, 6 mil, nessa semana essa necessidade de importação caiu pela metade, né? Por que o intercâmbio não zerou no sul? Porque a prioridade é encher os reservatórios, né? Então, estamos aproveitando esse volume de água à disposição para recuperar o estado dos reservatórios na região sul, não para amenizar a necessidade de importação imediatamente, né? Então, a gente está utilizando esse excedente hidráulico para tanto, primeiramente, encher os reservatórios na região sul, que estavam em uma condição bastante baixa, né? E, em uma segunda instância, reduzir a necessidade de importação. No resto do país, acho que o principal destaque é o aumento da capacidade de exportação do Nordeste, né? Então, o Norte está reduzindo a sua exportação natural, acompanhando a redução dos excedentes energéticos que acontece com a entrada do período seco, né? A gente viu no gráfico de afluências também que semana após semana é projetado e a gente viveu recessões, né? Então esse excedente energético ele vai se reduzindo, o quanto o norte consegue exportar se reduz, porque é justamente esse excedente que é hidráulico que compõe o excedente energético do norte. O nordeste, em contrapartida, começa a entrar no período de maior produção eólica, né? E começa a ter uma capacidade de exportação maior, e por conta disso a quantidade de energia transferida ao sudeste, ela praticamente se manteve estável, comparado com a semana passada, com a análise que a gente conseguiu fazer na semana passada, em torno de 7 mil megawatts médios, né? E o sudeste, não precisando exportar tanto para o sul, ele consegue, então, também armazenar um pouco mais de água ao longo dessa semana. Então, a gente tem ganhos de armazenamento, tanto no sudeste quanto no sul, por conta do aumento da ENA e por conta da operação que a gente está conseguindo executar no sistema agora. E agora, comentando um pouquinho do que aconteceu com relação às temperaturas no decorrer dos últimos períodos, né? A gente vai ver os impactos disso na carga também. As anomalias ficaram acima da normal, né? Tanto a temperatura mínima quanto a máxima apresentaram esse padrão.
E justamente, né, associando com o padrão de tempo seco de todo o Brasil Central, é que a gente pode entender o motivo dessa temperatura tão acima da média, né? Então, se nenhuma massa de ar frio, se nenhuma instabilidade consegue avançar, ventos de sul não conseguem ficar tão efetivos e intensos no centro-sul do país, era de se esperar, né, que as temperaturas fechassem aí pelo menos essa primeira quinzena do mês de junho acima da média normal. A gente até teve nesse final de semana em São Paulo uma virada no tempo aí no domingo, muita gente vendo ventos de sul avançando principalmente entre a faixa leste paulista, a capital, e a temperatura caiu, mas isso não foi o suficiente para, até o momento, reverter esse quadro, né, de desvios positivos, justamente porque ao longo desse mês, apesar da subida de algumas frentes frias, entradas de massa de ar frio pelo centro-sul, nenhuma delas teve, até o momento, a mesma intensidade, a mesma configuração termodinâmica que aquela última massa de ar frio do dia 22 de maio. Mas a gente aqui na Ampere já adianta, né, André, que já olhando os próximos mapas, quando que isso pode acontecer de novo? Quando que a gente pode esperar uma queda mais significativa na temperatura? Bom, para os próximos dias, até pelo menos o dia 23, 24, esses patamares de temperatura acima da média ainda estão sendo previstos para o centro-sul, só que depois a chegada de uma nova frente fria, e essa sim, né, sucedida por uma massa de ar polar forte, intensa e com amplitude suficiente para derrubar as temperaturas de praticamente todo o centro-sul, será responsável por fechar o mês aí de junho, né, e estrear o mês de inverno com chegada de frio intenso pelo país. Então, depois de quase um mês aí, a gente quase completamos, aliás, a primeira quinzena de junho com esse padrão de temperaturas acima da normalidade, vem aí, né, uma massa de ar polar que vai ter potencial para mexer nessas anomalias de temperatura do mês de junho que ficaram mais elevadas. Então fica aí o alerta e a gente checa agora com o André os impactos disso até o momento na carga. A gente sabe também que além das temperaturas esse ano, a gente tem o efeito do Covid, né? Então não é bem essa associação de temperatura direto com carga, não está funcionando muito bem, tem outros fatores aí interferindo bastante, né, André? Essa questão da Covid é o principal fator que deixa a gente sem base para poder comparar com situações do passado, né? Mas o que a gente consegue ver pelo acompanhamento atual é que a carga que a gente está esperando fechar ao longo dessa semana, em todos os subsistemas vai estar mais ou menos alinhada com o que estava sendo previsto pelo MS na RB2, com desvios levemente negativos no Sudeste, no Sul e no Nordeste, na casa de 300 megawatts médios, pelo que a gente consegue estimar nesse acompanhamento da carga global. Então, sem grandes diferenças entre o que a gente estava projetando na RB2 e o atual, dentro da capacidade que a gente consegue monitorar aqui a carga global, que não é uma capacidade absoluta, né? É uma estimativa. Então, sempre lembrando que é uma estimativa. E, por fim, a gente consegue analisar, então, os efeitos combinados de todos esses parâmetros, da carga, da ENA, da operação, nos reservatórios ao longo dessa semana. E a gente vê que, em função principalmente do superávit da ENA na região sul, a gente tem que os armazenamentos no subsistema sudeste e no subsistema sul devem ficar bastante superiores ao que a gente estava esperando na última revisão, né? No subsistema sul, pela influência direta da energia natural fluente, que está tendo esse superávit, esse excedente hidráulico momentâneo em função das chuvas que foram verificadas desde o dia 10 desse mês, e no Sudeste pela consequência da operação e também, né, em função dessa ENA no Sul, né, tendo uma necessidade menor de transferir energia para o Sul e podendo reter no próprio subsistema o superávit energético que vem do Nordeste e do Norte, né? O Sudeste sendo o principal subsistema do ponto de vista de capacidade de armazenamento, ele acaba conduzindo, né, a situação para o Sistema Interligado Nacional de forma geral, que deve estar fechando essa semana bem acima do que a gente esperava na RV2, partindo a RV3 cerca de 1 ponto percentual acima do que a RV2 estava prevendo. Em resumo, a gente vê que a combinação dos fatores principais todos, né, energia natural fluente, carga e armazenamento,
fazem pressão para que os preços nessa RB3 sejam mais baixos que o da RB2, né? Sem nenhum outro grande destaque para a operação, a expectativa que a gente tem para a próxima semana é que isso realmente se concretize. A RB3 acaba tendo uma visão mais positiva do que a RB2 do ponto de vista de oferta hidráulica e com preços, então, reduzidos ou ligeiramente reduzidos em relação à revisão passada. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês. Desejamos a todos um excelente final de semana, né? Um excelente comecinho aí da estação de inverno. Estamos preparando até um conteúdo especial para vocês. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, que a gente vai comentar um pouquinho sobre o inverno, né? Sob o ponto de vista das últimas atualizações meteorológicas. E é isso, pessoal. Até a próxima análise. Obrigado pela audiência e até a próxima análise.